Então vamos lá, vamos para a parte que eu amo, que eu adoro e que, óbvio, não adoro porque o paciente está morrendo, eu adoro porque eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais o procedimento de reanimação. Todo veterinário tem que saber fazer uma reanimação, eu ainda acho que o conselho tinha que exigir isso como uma prática, né, comum, e inclusive exigir um treinamento contínuo. Saiu um consenso, a gente tem um consenso mundial de reanimação cardiocérebro-pulmonar em pequenos animais de 2000 e, deixa eu ver se eu lembro, 2016, acho. 2013 ou 2016, eu vou lembrar direito o ano. E saiu a atualização dele no ano passado, tá? O que eles colocaram como uma recomendação é que o treinamento de RCCP seja realizado a cada 6 meses dentro ali da classe veterinária. Então, mesmo quando vocês estiverem formados, vocês lá estão trabalhando com clínica, né? Vocês precisam estar sempre renovando esses conhecimentos, porque é algo que você não vai ter tempo de, deixa eu olhar lá na minha aula, ver como é que era. Então, você não vai ter isso, né? Não é algo que dá para você parar. São alguns minutos que você precisa tomar algumas decisões, tá? A reanimação para grandes animais não muda. A única diferença é que para a gente estabelecer o débito cardíaco, fazendo a massagem torácica, dependendo do tamanho do animal, é bem mais difícil, tá? Então, assim, o movimento que vocês vão fazer, a sequência com que vocês vão fazer vai ser igual. Só que a gente vai ter uma dificuldade com relação ao tamanho do paciente, tá? Então, as implicações dessa aula, elas vão envolver para tudo. Porém, algumas coisas ali, algumas situações em que, por exemplo, um cavalo de 500 quilos, a gente não consegue simular o que seria o débito cardíaco dele, tá? Mesmo por mais que você coloque a pessoa mais pesada fazendo, a gente não consegue. A gente já tentava fazer reanimação há muito tempo, né? Então eu adoro essa foto aqui de baixo, porque olha o jeito que eles tentavam reanimar as pessoas. Esse aqui tá usando fole de lareira, né? Para acender lareira, para ventilar um paciente. Então, o paciente tinha parado, ele ia lá e tentava fazer a ventilação. Ou eles tentavam, de alguma forma, movimentar o paciente para que o sangue voltasse a correr e aí essa pessoa voltava à vida. Então, eles usavam um barril, né, para poder rolar, ou o próprio cavalo trotando, e aí o movimento do trote fazia essa pessoa voltar à vida. O que eles não sabiam é que o que eles estavam tentando fazer é jogar sangue para cabeça de novo, que é esse o objetivo da reanimação. Vocês vão ver que tudo aquilo que eu vou fazer vocês treinarem lá, massagem e tudo mais, o objetivo é para que você consiga simular o débito cardíaco, simular o que o coração dele estaria fazendo, para que a gente consiga manter um débito cerebral, tá? A cabeça tem que ser o foco, o cérebro tem que ser o nosso foco, tá? Então, mesmo nessa época, eles já ainda tentavam, óbvio, eles não sabiam, né, como era uma manobra correta, mas eles já tentavam fazer com que o indivíduo voltasse. Se você pegar uma literatura mais antiga, vocês vão ver que o termo, a sigla era RCP, reanimação cardiopulmonar, tá? E aí algumas coisas mudaram, alguns protocolos eles mudaram um pouco de um tempo para cá, porque fazer um coração voltar a bater e ventilar um indivíduo, isso vou garantir para vocês que é o mais fácil. O mais difícil é fazer ele sobreviver àquele óbito, que a gente reverte uma condição clínica, o óbito é uma condição clínica, fazer ele retornar, e nesse retorno ele ter funções neurológicas aceitáveis. Esse é o mais difícil. E para a gente na veterinária, assim, a gente está chegando num nível em que a gente está conseguindo fazer a reanimação de forma mais ou menos correta, porém, a hora que o paciente volta, quando a gente faz uma análise neurológica, isso acaba desanimando um pouco o tutor. Porque pode ser que esse indivíduo fique alguns dias apagado, e isso gera mais internação, mais UTI, mais custo, e por isso que muitas vezes acaba cursando para eutanásia, tá? Então, a hora que a gente conseguir fazer bem a massagem, fazer bem esse retorno de função neurológica, talvez a gente consiga aí mais altas hospitalares, né? Porque
Uma coisa é você fazer o coração voltar e ventilar, mas e esse indivíduo indo para casa? Qual é a nossa taxa ainda de sucesso? Ainda é baixa, ainda, mas vai melhorar, porque a gente está tendo já uma visão um pouco diferente com relação a isso. A parada, ela pode ser tanto do sistema cardíaco quanto do sistema cardiorrespiratório, ou só do sistema respiratório. Então, a gente vai considerar essas três, né? Tem mais uma definição ali, mas essas três paradas como paradas de emergência, em que tem indicação de RCCP. Por que a gente colocou um Czinho a mais no termo? Porque a reanimação ela tem que ser cardio, cérebro, pulmonar. Então, a gente incluiu ali o sistema nervoso como um foco importante para a gente durante a parada, tá? Por isso até que mudou, que hoje a gente não para mais de fazer massagem. Não sei se vocês já fizeram algum curso de manobras de emergência, ou atendimento de emergência, mas antes tinha um ciclo de massagens para um ciclo de ventilação, né? Então você parava de massagear e ia ventilar o paciente. Hoje não tem mais essa indicação. É massagem sem parar, ininterrupta, tá? Para que você mantenha ali o fluxo cerebral. Então a RCCP são medidas terapêuticas, né, que visam a recuperação, tanto da parte hemodinâmica, né, espontânea, quanto da parte respiratória, e que esse indivíduo mantenha ali a parte nervosa adequadamente. O ideal seria que a gente conseguisse prever que um animal vai parar. Um animal, né, uma pessoa vai parar, tá? Então, quanto mais rápido for o reconhecimento, melhor. Quanto mais tempo você demora nesse reconhecimento, pior vai ser o prognóstico lá na frente. Por quê? 10 segundos sem receber oxigênio, esse indivíduo já entra em inconsciência, tá? Tanto que a inconsciência, ela é um sinal clássico, quase que absoluto, de iniciar uma RCCP. Então, isso vai ser regra da vida de vocês, seja uma pessoa, seja um animal, seja o que for. Está inconsciente, a gente entende que ele pode estar parado. Ah, mas eu primeiro vou achar um esteto, aí depois eu vou ver se realmente está parado. Até você levar todo esse tempo de achar um esteto, vai saber onde está no seu pescoço. Até você confirmar que isso é uma parada, você gastou tempo. Então, qualquer indivíduo inconsciente, ele entra dentro do protocolo de RCCP. Ah, mas depois eu fui ver que o coração dele ainda estava batendo. Tudo bem, mas pelo menos você simulou a massagem ali durante aquele período, tá? Tem até um vídeo, eu preciso conseguir baixar as coisas do YouTube. Se alguém souber fazer isso, por favor, me ensine. Tem um vídeo que eu acho que tem no YouTube, eu tinha visto no Facebook, mas deve ter no YouTube. Um senhor tava passando mal, começou assim o vídeo, alguém filmando, né, ele lá, filmagem bem amadora. Ele tava numa quadra de essas quadras fechadas, assim, né, tava deitado no chão, aí ele provavelmente passou mal, e aí tinham duas pessoas em cima dele, um fazendo massagem e o outro mexendo, fazendo outras coisas assim nele. Aí ele levanta a cabeça, ele tá deitado, ele levanta a cabeça, olha pra pessoa e fala assim, tá doendo, tá doendo. Aí a pessoa que tá fazendo a massagem meio que joga a cabeça dele para trás e fala assim, fica quieto, e deita ele, continua fazendo a massagem. Então, assim, o primeiro reconhecimento que o cara podia fazer ali para continuar fazendo a massagem corretamente, ele ignorou totalmente, que é conversar com o paciente, ver se ele tem ainda algum grau de consciência. Se a pessoa responde o nome, se a pessoa sabe onde está, se ela olha para você, se ela esboça algum grau de dor, porque uma forma é você pegar o seu punho e apertar no externo, assim, apertar o peito, apertar mesmo para baixo. Isso dói muito. Tentem fazer em vocês agora, dói muito. Então, imagine alguém vindo aqui e apertando o seu tórax. Você não aguenta essa dor, mesmo que você esteja fingindo, tá? E aí ele olha para você e falaria que tá doendo. Aí você não faz RCCP. Você fez esse movimento, pegou seu punho, apertou o externo da pessoa, ela não respondeu, pode começar a fazer massagem que ela tá inconsciente. Até que alguém auscute e fale que o coração parou, ok, mas pelo menos você tá fazendo a massagem ali, tá? Então não perca esses 10 segundinhos aqui, porque já significa que não chegou oxigênio no cérebro. E aí ela precisa de uma
de uma manobra ali terapêutica para fazer voltar. Você bobeou, ele está inconsciente, você decidiu ir pegar o esteto e nessa você gastou 3 minutos. Para passar 3 minutos essa hora, gente, é assim, é batata, é muito rápido, né? Então não bobeia. 3 minutos privados de oxigênio, isso já leva a um dano nervoso que pode ser ou não reversível, tá? Então já começou a complicar. E 4 minutos sem oxigênio, o sistema nervoso, ele já tem um esgotamento de ATP. E aí, para ele voltar às suas atividades, começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Na parte cardíaca, quanto que esse tempo a mais vai prejudicar o paciente a voltar a esse coração bater? De 3 a 4 minutos sem receber oxigênio, o miocárdio, as células especializadas, elas já começam a apresentar alguma disfunção, tá? Então, eu vou ter primeiramente uma disfunção elétrica. De 4 a 10 minutos sem receber oxigênio, os cardiomiócitos já começam a ficar deficientes. Então, eu vou ter uma disfunção mecânica. Ou seja, eu preciso que 2 grupos celulares voltem a funcionar. Tanto o sistema de condução, quanto a contratilidade. E acima de 10 minutos sem oxigênio, a gente já tem uma disfunção metabólica relacionada ao esgotamento de ATP. Ou seja, eu vou ter que esperar essa célula voltar ao funcionamento, produzir energia suficiente para que então volte a contratilidade, para que então volte a função elétrica normal, tá? Cada 1 minuto que você atrasa, você aumenta em 7% a chance de óbito. É muito isso, né? É muito. Então, imagine, cada 1 minuto 7, 1 minuto 7, 1 minuto 7. Quando vê, a chance de voltar é extremamente baixa, tá? Existem alguns relatos, eu acho super legal quando a gente lê esses relatos, de pessoas que ficaram em parada cardíaca, cardiorrespiratória, por 30 minutos, 1 hora, e voltaram. Não voltaram zumbi, voltaram pessoas. Óbvio, tem até um relato de uma mulher, acho que nos Estados Unidos, que ela teve uma parada, mas era, como estava nevando, o fato dela ter caído na neve, provavelmente fez quase um picolé dela, né? Aí o metabolismo dela basal baixou absurdamente, então ela não gastava energia, não gastava nada. E aí, depois de 1 hora, chegou o resgate e ela conseguiu ser reanimada. A reanimação dela durou muito tempo, eu não vou lembrar de cabeça, mas durou muito tempo, assim, horas. Essa mulher voltou, ela ficou 3 meses na UTI, né, no neurointensivismo, e hoje ela fala e dá entrevista, tá? Então a gente tinha certeza, não vai voltar mais, né? O coração voltou, mas ela não volta mais. Ela voltou. Mas assim, gente, é 1 em 1 milhão, né? Que acontece. Então, quanto mais rápido você faz o diagnóstico, mais rápido você institui ali o início, melhor é, né? O que é que a gente vai considerar como sinais clínicos de reconhecimento? Primeiro, e tá no topo, é inconsciência. Paula, mas como é que eu vou perguntar para o cachorro se tá tudo bem com ele? Pra gente vai ser um pouco mais difícil. Não adianta você perguntar qual é seu RG e onde você mora. Né? Ele vai olhar pra gente com aquela cara e falar, tá ficando louco, tá? Mas, se você fizer algum estímulo doloroso e esse animal não levantar a cabeça, continuar em decúbito lateral ou decúbito que ele estiver, você vai considerar isso como um grau de inconsciência, ele não responde. Então, uma forma de você avaliar isso aqui é promovendo dor. Aperta interdigital, né? Geralmente a região onde mais dói, e verifica se ele responde. Não responde, a gente vai considerar como paciente inconsciente, tá? Se ele responde só fazendo o movimento do membro, mas não levanta a cabeça, ele pode estar em uma inconsciência relativa. Então fica de olho nesse cara, porque ele pode estar parando, tá? Ausência de movimento respiratório, então apneia. Ausência de pulso e ou batimento cardíaco. Cuidado com essa parte de ausência de pulso. Às vezes a gente na emergência, você tá com a sua frequência tá alta e aí a gente confunde o nosso pulso digital com o pulso do animal, tá? Então eu nunca gosto de levar esse parâmetro sozinho a ferro e fogo. Então eu olho o pulso, mas também avalio os outros reflexos, né? Os outros parâmetros. Então, se possível, um esteto para avaliar batimentos cardíacos. A ausência de batimentos cardíacos também no esteto não caracterizam que o coração está totalmente parado. Porém,
a gente sabe que com uma ausculta ali bem criteriosa, a gente consegue ouvir esses ruídos, tá? Coração fibrilando faz ruído, né? Não é o tum-tá, mas ele faz um som bem mais baixo. E às vezes confunde bastante a gente. Ficou na dúvida, começa a massagem, tá? Até teve uma aluna depois que me ligou, ela já tá formada, ela me ligou, disse que ela tomou a maior bronca, porque um cachorro na internação desmaiou, ela foi lá, foi tentar fazer o reflexo, nada. Aí não tinha esteto na internação. Aí ela tentou ver movimento respiratório, não tinha. Aí ela falou assim, Paula, eu entendi que ele estava inconsciente em apneia. Eu comecei a massagem. Quando o chefe do setor checou o batimento, ainda estava presente. Então ele não tinha uma parada cardíaca. Provavelmente foi só respiratória e ele apagou. E aí depois ela tomou uma bronca. Ela falou, você não pode fazer a massagem com o coração batendo. A bronca foi errada, porque o que ela fez estava certo. Até que o cara pegasse o esteto, que era pra estar dentro da... Eu posso falar palavrão sexta-noite? Acho que eu posso, né? Na merda da internação, que era pra ter um esteto, ela fez o correto. Se ele demorasse 3 minutos pra ir pegar o esteto, o cachorro poderia ter morrido. Então o que ela fez foi certo. Ah, mas e se eu fizer uma massagem no coração que tá batendo? Não vai ter problema nenhum, vai ficar os dois batendo. Tá? Então, até que prove que o coração parou pela estetoscopia, você faz a massagem. Se a nose chama a nossa atenção, é um reconhecimento sozinho, mas ele auxilia a gente a caracterizar a parada. Cuidado com pressões arteriais sistólicas abaixo de 60, tá? Não significa que parou, mas imagine o seguinte, o sangue tá ali fluindo, quando vê essa pressão, despencou. O normal de uma pressão arterial sistólica é 120, né? Nos animais, 120 a 150. Abaixo de 60, isso aqui tá entrando em estase, né? Não tá correndo, não tá fluindo. Então, pressões muito baixas, fica de olho. Já deixa o protocolo meio calculado, tá? De parada, porque esse animal, ele vai parar. Aumento do tempo, né? De preenchimento capilar. Sozinho ele não diz muita coisa, mas junto com o resto, sim. Durante cirurgias, isso aqui o cirurgião às vezes nos ajuda bastante. Diminuição ou ausência de sangramento no campo cirúrgico de algo que estava sangrando. Aí, repentinamente parou de sangrar. Verifica se esse paciente talvez não teve uma parada. Ausência de pulso palpável e dilatação de pupilas não considero assim como algo tão que nos chama tanta atenção para reconhecimento, não, tá? Os primeiros parâmetros, acredito que um pouco mais. Bom, independente ali, o paciente parou, teve uma parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, ou parada respiratória. A gente considera como uma equipe de reanimação completa 5 pessoas, tá? Deixa eu ver se eu coloquei esse slide, eu acho que não, mas tudo bem. A gente considera o correto 5 pessoas, tá? O que são essas 5 pessoas? 5 reanimadores. Então, uma vai ser para massagem, massagem cardíaca ou torácica. Outro vai ser para ventilação. Aí, um terceiro vai ser para acessos e medicações. Aí, o quarto vai ser para monitoração. Ele vai pegar o eletro, vai pegar as coisas tudo e começa a colocar no paciente, tá? E o quinto elemento aqui, vamos chamar de quinto elemento, ele vai ser o líder. Ah, eu que mandei em todo mundo. Não, não é porque você está mandando todo mundo. Geralmente o líder, o que ele faz? Ele observa os outros 4. Então, quem está fazendo a massagem pode cansar. E ele tem que ser trocado. Nessa hora a gente não pode ser herói, de falar assim, não, me deixa aqui, me deixa aqui. Se você não está fazendo corretamente, você tem que ser trocado, tá? Às vezes você está cansado, nem todo mundo tem o mesmo perfil, né, físico de aguentar aquela situação. É doloroso, vocês vão ver que dói a coluna, tá? Então, quando você vê 2 minutos, não passou ainda, e aí você falou assim, meu Deus, parece que passou uma eternidade, mas não passou, tá? Então, isso realmente cansa. Então, o líder, ele serve para trocar essas funções, caso seja necessário. Ele tem que ser uma pessoa que tenha um raciocínio rápido, né? E consiga conduzir a função de todos.
né? Então, tentar acalmar todo mundo e tudo mais. E, geralmente, quando o líder fala, o resto faz, né? A gente não fica parando para discutir, porque uma discussão pode levar 1 minuto. E a cada 1 minuto, mais 7% de chance de não dar certo aquilo. E o líder, ele tem que pensar nisso aqui, ó, nos 4 Hs e nos 4 Ts. 4 Hs e 4 Ts é o que a gente considera como possibilidades de diagnóstico daquela parada cardíaca ou cardiorrespiratória, tá? Então, são as causas do porquê o nosso organismo para de funcionar, né? Nesse caso, do óbito. Então, 4 Hs. Meu paciente pode ter hipóxia, ou seja, baixa oxigenação, hipovolemia, baixo volume, hiper ou hipocalcemia, desequilíbrio eletrolítico, aí no caso específico, né, para potássio, né, ou sódio. Hipotermia, queda de temperatura, leva a parada, que é o que aconteceu com a mulher, né, quando ela estava ali na neve, jogada na neve, então ela parou principalmente por causa da temperatura. E aí ele tem que pensar também em 4 T's. Então, ou foi uma dessas causas dos Hs, ou uma das causas dos T's. Tensão torácica, o que significa isso? O nosso tórax, ele não é complacente, ele não é elástico. Então, se eu tiver algum líquido, algum corpo estranho ou alguma massa, enfim, qualquer coisa dentro do tórax que atrapalhe essa movimentação do pulmão e do coração, aí envolve o tamponamento cardíaco, que é uma tensão cardíaca, pode levar à parada dos órgãos, tá? Então, diferente do abdômen, que é mais complacente, o tórax não é. E como no tórax eu tenho órgãos que são primordiais, que mantêm a vida, pulmão e coração, a gente pensa em possibilidades que estão relacionadas a isso. Tromboembolismo, que é um dos mais difíceis de fazer o diagnóstico, mas é uma possibilidade. Uma pedra no meio do caminho, literalmente. E toxicidade ou overdose de substâncias que pode acontecer durante a anestesia. Dei uma medicação errada, fiz a dose errada. A vantagem aqui de toxicidade e overdose é que se você tem um reversor, você já consegue corrigir essa condição muito rápido. Agora, se você não tem um reversor, aí você tem que esperar mesmo o paciente metabolizar aquilo, eliminar aquilo para ele voltar, tá? E dependendo da condição, isso é um pouco mais complicado. Então, a função do líder é organizar tudo isso e pensar nessas possibilidades de diagnóstico, né? Do que é que levou o meu paciente a ter uma parada. Quais são as causas de desequilíbrio no sistema de condução que levam ao coração ter uma arritmia, que são ritmos que a gente considera ritmos chocáveis, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, qual que é um ritmo chocável? Isso significa é um ritmo que não gera débito e que pode fazer o meu paciente evoluir para o óbito. Então, são 3 causas de parada cardíaca em cães, gatos, cavalos também entra aqui, menos o último. O último não é uma condição tão comum assim para equinos. Então, a assistolia, que é a total, a ausência ali total de impulso elétrico, tá? Lembrando que o coração ele tem 2 tipos de célula, uma que conduz eletricidade e outra que promove a contração, tá? Então, células especializadas que pararam de conduzir, né? É a sistolia. Então, a gente vai ver o que no eletro? O ritmo que a gente mais odeia, que é o risco direto. Fiz torto, mas tudo bem. Meu eletro estava torto. O normal seria esse, né? PQRST. 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 Certo? Então, esse é o normal. A sistolia é a ausência total de atividade. Fibrilação. Então, atividade elétrica totalmente desordenada. Aqui é uma ordem, ó. P, QRS, T. Aí tem uma pausa pequena, P, QRS, T. Existe uma ordem. Na fibrilação, aqui no caso, a fibrilação é ventricular, né? Que é o que leva a parada. Imagine que o ventrículo, ele não está esperando o comando chegar. Ele começa a ficar totalmente maluco e gera um impulso sozinho, tá? O problema do ventrículo assumir impulso elétrico é que ele não respeita a ordem.
E aí ele gera uma frequência muito alta. Frequências cardíacas altas, elas são severas, elas são perigosas, por quê? Porque não dá tempo do coração se encher. Deu alguns segundos, já contrai, deu alguns segundos, já contrai, tá? E esse tempo de diástole, de relaxamento cardíaco, ele existe para que o coração receba sangue, preencha ali a câmara de sangue e faça a ejeção desse sangue para a câmara posterior, para o vaso posterior. Tá? Então, na fibrilação, por que o animal depois para? Porque não dá tempo do coração se encher. Ele faz tantos movimentos que não dá tempo. Esse sangue, na verdade, fica mais turbilhonando lá dentro do que passando para frente, tá? Então, uma fibrilação seria mais ou menos um ritmo assim, ó, caótico. Certo? E existe uma outra condição, que a gente chama de atividade elétrica sem pulso ou dissociação eletromecânica. Também é um outro nome que vocês podem achar. Essa é a pior parada, tá? Porque, ó, eu vou desenhar aqui para vocês como é que vai ficar o eletro desse paciente. Paula, mas não é possível, tá normal. O eletro, ele é uma transcrição de impulsos elétricos. Então, o que a gente está lendo aqui são células especializadas. Quem faz a célula contrair são as células especializadas que geram um impulso, passam para a célula vizinha, então ela contrai. O que acontece nesse caso é que para a conversa entre as duas. Então, o impulso elétrico, ele continua. Então, nódo sinusal, átrio ventricular, tudo isso continua. Só que os cardiomiócitos, as células contráteis, elas não respondem. Então, a atividade mecânica do coração parou, mas a atividade elétrica continua. Então, cuidado em só ler eletro para falar que um paciente parou ou não. Eu, infelizmente, não, porque ela viveu, mas eu já tive um caso desse na anestesia, tá? Até depois mostro, se vocês quiserem, eu mando depois o vídeo para vocês, animal parado e o eletro lá rolando bonitinho, tá? Como que a gente identifica? Eu preciso ter outras informações de monitorização da parte hemodinâmica. Então, por exemplo, uma forma da gente saber se o fluxo sanguíneo ainda está rolando é o Doppler vascular. Então, a gente usa o Doppler para medir pressão, mas ele faz um som. Ele faz um som de toda vez que o sangue passa pelo Doppler. Se você mantém o Doppler com o som ligado, você consegue perceber essa mudança. Então, para o som e o eletro continua, tá? Nessa cachorra, o que é que me chamou a atenção? O oxímetro de pulso, que é aquilo que fica na língua, ele vê pulso. Ou seja, aquela onda do oxímetro, que é assim, ó. Ela só existe porque tem um fluxo chegando ali no vaso próximo do laser. Então, toda vez que passa um fluxo, gera uma onda. Passa um fluxo, gera uma onda. Aí ela tava lá bonitinha, eletro rodando e o oxímetro rodando. Quando vê o oxímetro do nada, zerou. Ele foi para baixo, zerou. Aí eu fui olhar a mucosa, ela mudou de cor. Não foi muito rápido, mas ela mudou de cor. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que do nada ela entrou em midríase. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí, nessa hora, eu já pedi para a cirurgiã, falei, massageia para mim, só para eu confirmar. Peguei o esteto, estava do meu lado, no pescoço, já peguei o esteto e eu escutei. Nada, ausência de som. Olhei o eletro de novo. Normal, assim, ó, bonitinho. Eu vou mandar o vídeo para vocês, desse jeito. E a onda aqui, zerada, totalmente zerada, tá? Então, nesse caso, a gente confirmou a atividade elétrica sem pulso. Ela continuou massageando, mesmo com o eletro funcionando. Fiz uma dose de adrenalina e aí ela voltou na sequência, tá? Então, é um ritmo de parada difícil de você fazer diagnóstico, porque você precisa juntar muita coisa. Então, assim, não fiquem fixados só em olhar eletro. Olha todo o resto,
tá? Para saber se aquilo realmente, né, é uma atividade isolada ou se eu tenho a hemodinâmica ali rolando como um todo. E por incrível que pareça, o cão para muito assim, por atividade elétrica sem pulso, tá? O dia que eu anestesiei essa cachorra, eu fui conversar com um amigo que trabalha em UTI, e daí ele falou que a maior causa de óbito, uma das maiores causas de óbito na UTI é a atividade elétrica sem pulso, porque eles deixam o monitor tocando lá o pip, 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 né? Mas eles não têm o costume de usar Doppler. Então, se o paciente tem uma parada mecânica do coração, eles demoram para perceber. Por mais que o médico esteja do lado, eles demoram um pouco para perceber, tá? Então, é uma arritmia, assim, complicada da gente fazer o diagnóstico tão rápido assim. Então, pensem que vocês precisam monitorar mais de um parâmetro, não dá para ficar em um só. Bom, qualquer paciente, seja em parada cardíaca, parada cardiorrespiratória ou parada respiratória, a gente vai sempre estabelecer uma ordem da terapêutica, que é o ABC. Fácil de decorar, vai ser fácil de vocês seguirem isso na rotina. Primeira coisa que a gente vai pensar é aquilo que mata primeiro e aquilo que vai demorar um pouco mais para matar, tá? Quando eu falo em matar, é alguns minutos, né? Então, por exemplo, eu entrego para vocês um gato que foi atropelado, ele tá dentro da caixinha, tá cheio de sangue, uma poça de sangue na portinha. Quando vocês retiram esse gato, o que vai primeiro chamar a sua atenção é um possível sangramento, que está formando aquela pocinha de sangue. Então, é algo que é meio instintivo pra gente. Você olha o sangramento e fala assim, preciso estancar esse sangramento. Não, primeira coisa que você tem que fazer com esse gato. Primeiro, verificar se a via aérea dele está patente. Ele pode ter um sangramento dentro da boca. E aí, ele vai parar enquanto você está resolvendo o sangramento, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é, esquece um pouquinho o sangramento agora e vai verificar respiração primeiro. Então, a primeira coisa que a gente avalia é a via aérea. Ele tem possibilidade de respirar? E aí, cuidado um pouquinho com o paciente inconsciente, porque mesmo parecendo que ele está respirando, quando ele está inconsciente, ele não protege a via aérea. E a gente tem que ir lá e fazer isso por ele. Então, o paciente inconsciente tem indicação de intubação. Então, se está inconsciente, é obrigatório fazer a intubação orotraqueal, mesmo que ele acorde depois, mas você tem que ir lá e promover essa abertura da via aérea para ele, tá? Verificação de via aérea é fácil, porque é a gente abrir a boca e avaliar ali a entrada. No paciente que está inconsciente, você abriu a boca, olhou com o laringoscópio, você já consegue visualizar. No paciente que está consciente, ele não vai permitir que você veja a boca. Mas você tem que avaliar como é que está a entrada desse oxigênio no pulmão, como é que está esse padrão respiratório, né? E aí, automaticamente, a gente consegue fazer A e B. Então, eu verifico via aérea, entrada de via aérea, e B, eu avalio ventilação e respiração. Como é que está esse padrão respiratório? Ele consegue fazer troca? Tá chegando oxigênio até o véolo? Ele tá conseguindo expulsar CO2 adequadamente? Então, os dois primeiros são aquilo que mata mais rápido. Ficar sem respirar por 1 minuto já faz aí com que o paciente entre em consciência ou que possa vir a ter uma parada. Depois que eu verifiquei a entrada de via aérea, né, a entrada do oxigênio, avaliei respiração, verifiquei ventilação, aí eu vou para a circulação. Tá? Que são pequenos sangramentos, né? Hemorragias brandas, não severas, fácil acesso venoso. Então, a gente tem, às vezes, o hábito de, chegou na emergência, pega o catéter. Não, a primeira coisa que você vai pegar é o oxigênio. Primeira coisa que você vai fazer é olhar o seu paciente e ver se ele está respirando, tá? Cuidado com o gato dentro da caixa, porque as pessoas colocam o gato dentro da caixa, vêm do carro e esquecem de olhar. Então, já peguei muito no pronto atendimento o gato dentro da caixa que já tinha morrido, né? E aí a pessoa não olhou. Ou então, treinem as recepcionistas em hospitais maiores a olhar o animal dentro da caixa, para ver se ele ainda tá vivo. Porque senão esse animal tem que entrar logo para o atendimento, né? Parece que ele tá quietinho, mas na verdade é que ele parou lá dentro da caixa, tá? Então, acesso, descer fluido, isso tudo a gente vai fazer
depois. Em que situação que vocês vão inverter? Então, vocês vão fazer C a B. Aí a gente vai pensar em C primeiro. Nas hemorragias severas, então, hemorragias abdominais, região próximo de coxal, então, femoral, região femoral é uma hemorragia severa, a gente considera como hemorragia severa. E cervical, né, então, carótida ou jugular, então a gente considera como hemorragia severa, e aí você inverte, aí você vai pensar na circulação primeiro. E na parada cardíaca já confirmada, tá? Então, por exemplo, o paciente está lá em cirurgia, aí tava lá o eletro rodando bonitinho, né? PQRST, PQRST, quando vai acontecer isso, ó. Você vai olhar a via aérea primeiro, olhar a ventilação primeiro? Não, nesse caso aqui você vai inverter. E aí você vai para o C primeiro. Que aqui no caso, o C, na parada, envolve eu simular a circulação de novo, que é a massagem cardíaca ou massagem torácica, tá? E nas hemorragias severas, é eu fazer o quê? A contenção, a hemostasia. Tá? Avaliar a pressão arterial e tudo mais, mas principalmente a hemostasia. Tá? Então, esse é o C. É isso que é o C que tem que ser feito rápido. O resto, pegar acesso, descer fluido, isso vai ser depois. Vocês vão pensar primeiro na ventilação, via aérea e tudo mais. Bom, existe uma sequência, né, um protocolo que a gente precisa seguir. O ideal é que a gente faça a massagem ou a colocação do paciente até na sala de emergência, sempre em decúbito lateral direito. Por quê? Quando eu tô falando de decúbito lateral direito, significa o lado direito voltado para a mesa. Então, é o esquerdo que vai ficar para cima. Se você precisar fazer a massagem, ou se for já durante a massagem, o ideal é que a nossa mão fique em cima do ventrículo esquerdo. Porque é dele que sai o débito que vai perfusionar todo mundo. Então, eu quero, na verdade, que o sangue do ventrículo esquerdo que saia para atingir ali todos os órgãos. Então, por isso que a gente deixa ele sempre voltado para cima. É um decúbito padrão para o eletrocardiograma, então fica um pouco mais fácil você fazer a leitura, mas principalmente por causa da massagem, tá? Então, a gente acaba evidenciando um pouco mais o ventrículo esquerdo. Existem algumas considerações com relação ao tamanho do animal, tá? Aí existem dois tipos de bombas, de massagens que a gente pode fazer. A bomba torácica e a bomba cardíaca, tá? Eu vou para a foto que fica um pouquinho mais fácil, ó. Então, aqui nós temos 4 figuras diferentes, 4 possibilidades diferentes de fazer a massagem. Na figura A, lá de cima, no canto esquerdo, ali superior, o cão, ele tá deitado em decúbito lateral, e as duas mãos do reanimador tá no ápice do tórax. Então, imagine deitado de lado, o ponto mais alto do tórax é onde está a mão. Nessa posição aqui, o que ele está fazendo? Ele está conseguindo promover a descida e a subida do tórax como um todo aqui. Então, ele não está só no coração. Ele vai descer todo o gradil costal aqui e voltar ele na mesma proporção. É isso que é o mais importante, é o voltar, não é nem o descer, tá? Como ele está fazendo esse movimento do tórax inteiro, então essa movimentação, esse tipo de massagem, ele promove tanto débito cardíaco quanto ventilação. Por isso que quando a gente consegue fazer a massagem desse jeito, dessa maneira, não necessariamente alguém tem que ventilar, porque você já consegue fazer a ventilação ali de forma concomitante, tá? Se tiver alguém para ventilação, melhor, mas se não, você consegue fazer tudo junto. Isso daqui é uma bomba torácica. É eu movimentando o tórax como um todo, tá? O objetivo dessa massagem, nessa descida e nessa subida, é que a gente desça em média 5 centímetros e volte 5 centímetros. Então, tem que ser sempre contínuo. Descer 5, subir 5. Descer 5, subir 5. Tá? Então, o ideal é que a gente promova essa descida e essa subida na mesma proporção. O objetivo aqui da bomba torácica e dessa movimentação de 5 centímetros é que ele consiga promover débito suficiente para chegar até o sistema nervoso central e promover um débito suficiente que perfunda aqui os membros pélvicos também, tá? E concomitantemente a gente faz a ventilação aqui junto.
né? Se tiver alguém ventilando, melhor, senão não precisa. Animais que têm o tórax muito largo, então imagine isso aqui muito largo, que é o caso aqui de um bulldog. A gente pode colocar ele em decúbito dorsal. Então, a gente vai fazer o mesmo movimento, descer 5 centímetros e voltar os 5 centímetros. Só que, como o tórax dele é largo, a gente consegue pegar uma melhor área se ele tiver em decúbito dorsal, tá? Eu não gosto muito de fazer massagem desse jeito, não, mesmo para o bulldog, mas é uma recomendação, tá? Animais que têm um tórax muito profundo, a gente não conseguiria fazer essa movimentação do tórax inteiro. Então, vocês estão vendo que a mão do massageador aqui, do reanimador, ele está mais abaixo aqui, mais próximo do externo. Então, a mão dele está mais sobre o coração, ó. Tanto que o coração está aqui, ó. Tá? Isso é uma bomba cardíaca. Ou seja, o que ele está fazendo é simulando o débito cardíaco, fazendo chegar sangue para cá e sangue ali para a região torácica. Porém, como ele não está movimentando a área do tórax, aqui eu não tenho ventilação associada. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que ventilar, tá? Quem ventila não é quem massageia. Quem ventila é outra pessoa. Se você estiver sozinho, você não tem ninguém para reanimação, para ventilação, então é só massagem. Massagem, massagem, massagem sem parar. Tá? Quanto mais interrupções, pior é esse débito aqui, ó. O mais importante é o débito para cá, ó. Você tem que manter isso aqui com uma oxigenação adequada, tá? E uma outra opção são os animais com o tórax muito pequeno, peso ali, eles consideram num consenso menor que 25 quilos. Mas eu falo que depende muito de quem tá fazendo, né? Por exemplo, as meninas que são menorzinhas, elas até conseguem fazer uma massagem animal de 15. Aí, às vezes, vai um homem ou alguém que é um pouco mais bruto, vai fazer em um animal de 15 quilos, já não consegue fazer tão bem. E aí vai com a movimentação, a massagem só manual, tá? Mas vocês estão vendo que a mão dele tá exatamente em cima do coração. Então, isso é uma bomba cardíaca. Promovo ventilação aqui? Não, porque a mão, ela tá só sob o coração. Ah, sabia que eu tinha colocado esse slide. Então, o ideal é que a gente tenha 5 reanimadores. Quando eu tenho uma pessoa só, tô só eu lá de plantão, não tem ninguém, estagiário, enfermeiro, não tem nada. O que eu vou fazer então? Só massagem. Massagem com um ritmo de aproximadamente 120 batimentos por minuto. Até que momento? Até eu trocar o plantão. Né? Em teoria é isso. Dá para fazer, gente? Não dá para fazer, né? Vamos já até riscar isso da nossa lista. Isso é impossível, é humanamente impossível. Passar o plantão sozinho não dá por causa disso, né? O paciente morrer, vai morrer mesmo. 2 reanimadores, aí um fica na massagem, ele pode ter que parar para fazer acesso de via aérea e ventilação, e o outro fica na administração de fármacos e acesso, se der aqui, tá? Mas geralmente a gente faz a administração dos fármacos via intrabronquial mesmo, pela sonda. Se você não pegou acesso, dá para fazer pela sonda. 3 reanimadores, um na massagem, um na via aérea e um no acesso. 4 reanimadores, um na massagem, um na via aérea, um no acesso, um na monitoração. 5 reanimadores, que seria o correto, um na massagem, um na via aérea, um no acesso, um na monitorização e um líder para pensar em tudo, trocar tudo, verificar se alguém está cansado, trocar com o massageador se precisar, tá? Porque às vezes a reanimação ela pode durar muito tempo. Muita gente às vezes me pergunta, mas quanto tempo eu tenho que ficar? Isso tudo depende da condição do seu paciente. Então, digamos que ele é um paciente mais jovem, não tem uma comorbidade associada, foi uma causa muito pontual da parada. Você vai ficar por mais tempo. Qual que é a chance dele voltar? É maior. Existe isso em regra, ferro e fogo? Não, você tem que avaliar na hora. Não gosto muito de colocar esse exemplo, mas vamos colocar aí algo que acontece aí com frequência pra gente. Estou com um paciente que é idoso, cardiopata, nefropata, sofreu um atropelamento e tá com sepse. Qual é a chance dele voltar? Eu faço mesmo para ele, mais de um ciclo. Mas você sabe que a chance dele é menor. Então pode acontecer ele não voltar. Eu só acho que a gente não tem que deixar de fazer. A gente tem que fazer.
só que saber que o momento de parar talvez vai chegar mais cedo. Então, um reanimador, esquece. Bom, quando a gente vai abordar um paciente em emergência, isso em qualquer situação, vocês vão levar isso para qualquer situação. Seja o paciente na clínica que você recebeu, no pronto atendimento, ou na anestesia. Você sempre vai seguir uma ordem de avaliação e de procedimento, de manobras ali, né, para reverter aquela condição. Então, sempre vai ser A, B e C. Onde A está relacionado às vias aéreas propriamente dita, a entrada do ar. B está direcionado à ventilação, né? Então, vem do inglês, né? Então, está relacionado à parte ventilatória, a se o paciente ele está fazendo troca, se ele está conseguindo promover essa troca. E o C, que seria a circulação, que geralmente é o primeiro a gente se preocupar. Mas nesse caso, nessa sequência, vai ser o último. Quando a gente faz a inspeção dos 3, A, B e C, quando bem treinado, a gente faz isso muito rápido. Né? Então, a gente tem aí alguns equipamentos para nos ajudar, mas clinicamente a gente consegue fazer isso muito rápido. A única situação em que vocês vão inverter, que o C ele vai vir primeiro, é na parada cardíaca e em grandes hemorragias. Então, vasos assim de grandes calibres. E aí eu tô falando em região femoral, aorta abdominal ou torácica, veia caudal ou cranial, são essas situações. Fora isso, a gente sempre vai seguir a ordem de A, B e C para avaliação e para procedimentos, tá? Então, quando a gente fala em A, a gente está falando de inspeção de via aérea, que é aquilo que facilita a entrada do ar. Uma forma da gente inspecionar a via aérea é por laringoscopia. Então, a gente abre a boca do paciente, utiliza um laringoscópio para avaliar a entrada da traqueia. Aí existem 4 classificações de quão obstruído essa entrada da traqueia está. A gente chama essa classificação de Cormack-Lehane. Então, aqui, no caso, é uma fotinha de um humano, mas a gente pode aplicar a mesma forma, né, de classificação de obstrução para animais. A classificação Cormack-Lehane 1 é quando eu não tenho nenhum grau de obstrução, ou seja, essa via respiratória está completamente desobstruída. A classificação de Cormack-Lehane 2 significa que eu tenho 50% de obstrução. Quando a gente visualiza 50% de obstrução da entrada da traqueia, seja por corpo estranho, seja por edema, seja por um nódulo, né? Podem ter nodulações ali naquela região que obstrui. Independente de qual é a causa, se há algum grau de obstrução, a gente classifica essa entrada de via aérea. Até a classificação de Cormack 2 é uma classificação em que a gente inspeciona com laringoscópio e, se caso esse paciente ele esteja inconsciente ou se há necessidade, a gente já faz a intubação orotraqueal. Então, até Cormack 2, ou seja, obstrução de 50%, tem indicação da gente fazer a intubação orotraqueal. A partir daqui, já não tem indicação de você ficar tentando a intubação, porque o grau de obstrução é muito alto. Então, eu estou falando de uma classificação Cormack 3, onde a obstrução é em torno de 80%, e Cormack 4, onde eu tenho uma obstrução de 100%, tá? Então, a partir de classificação de obstrução de 80%, Cormack 3, a indicação é acesso de via aérea mais abaixo, que é a punção cricotireoidiana e a traqueostomia, ou um ou outro, tá? Tem uma diferença com relação às técnicas, porém, as duas são aplicáveis nesses casos, tá? Eu até tirei, depois eu mostro uma foto para vocês de uma paciente que eu anestesiei. Não sei porque que eu tirei da aula, mas depois eu posto para vocês verem. Uma paciente que eu fui teimosa, na verdade. Ela chegou para mim, era uma poodle. Ela chegou para mim para ser anestesiada para fazer uma biópsia de uma massa em região de faringe. Só que essa cachorra chegou respirando normal, ela não fazia nenhum ruído, nada, nenhuma restrição respiratória, nada. Ela respirava normal no colo da tutora. A hora que eu anestesiei, vocês vão ver pela foto que ela tinha uma obstrução de quase, batia uns 80%.
ali da região. Nessa hora, eu poderia ter passado para uma intubação mais baixa, através de acesso da traqueia ou da entrada ali da laringe, pela punção. E eu fui teimosa e tentei sondar. Consegui, por um milagre, né? Consegui ali sondar, foi muito difícil. Só que, por que a gente não pode ser teimoso essa hora? Porque a gente tá perdendo tempo. Lembra? Revisem os começos lá dos slides, ó. Em quanto tempo eu tenho lesões que são ou irreversíveis ou que vão me atrapalhar lá na frente. Então, 3 minutos em hipóxia, né, sem nenhuma perfusão, eu já tenho lesões de sistema ali de tecidos nervosos que são graves, né? 3 minutos sem perfusão na parada cardíaca, eu já tenho uma disfunção elétrica importante do coração. Então, não dá para ser teimoso essa hora. Fiz a classificação, vi que tem uma obstrução de mais de 50%, não tem indicação de ficar tentando a intubação orotraqueal. Aí a gente vai fazer acessos que estão relacionados à entrada da traqueia, tá? Então, aqui nesse desenho, a gente tem anatomicamente as cartilagens da laringe e o início aqui da traqueia, tá? Existem 2 acessos que a gente pode fazer. São 2 acessos comuns na emergência, tá? Particularmente, eu prefiro o primeiro, que é a punção cricotireoidiana. Tá? E a segunda opção seria a traqueostomia. Ou um ou outro. A punção cricotireoidiana nada mais é que eu incisar ou puncionar o ligamento cricotireoidiano. Então, é um ligamento que fica entre a cartilagem da tireoide e a cricoide. Se vocês erguerem bem o pescoço de vocês e passarem o dedo aqui nessa região, vocês vão ver que para os meninos é um pouco mais fácil, porque eles têm o escudo da tireoide um pouco mais evidente. As meninas não. Então, se você passar o seu dedo, né, crânio caudal, você vai sentir um buraquinho. Essa depressão é esse ligamento, tá? É o ligamento cricotireoidiano. Toda vez que a gente fala em ligamento anatomicamente, a gente sabe que ele não tem muito vaso, diferente do músculo, né? O músculo tem. Então, por que eu prefiro a punção cricotireoidiana? Porque vocês vão ver quando a gente for fazer lá na prática, a gente faz essa prática na técnica, tá? Então, eu consigo associar os 2 assuntos. Que é muito fácil. Você vai incisar a pele, incisou a pele, você já chegou no ligamento. Fez a perfuração do ligamento, você já está dentro da traqueia. Então, aqui, ó, logo depois desse ligamento, eu já estou na traqueia. O sangramento é mínimo, o acesso é fácil e rápido, tá? E exige ali um treinamento básico, né, de acesso dessa região. Então, a única coisa que eu preciso incisar para chegar até o ligamento é a pele, né? Uma vez que eu fiz uma incisão aqui nesse ligamento, eu tenho um acesso, então, para colocar uma sonda, né? Então, se eu fiz uma perfuração com o bisturi aqui, ó, eu já consigo entrar com uma sonda nesse ponto. E aí, esse paciente está entubado. Depois, quando a gente faz isso numa emergência, numa condição que é muito rápida, isso aqui fecha por segunda intenção. Então, a gente não dá ponto, tá? A gente deixa isso fechar sozinho, né? De dentro para fora. Fecha muito rápido, porque a incisão é muito pequena, né? É o suficiente só para você passar a sonda. Na ausência da possibilidade de fazer uma punção cricotireoidiana, ou quando alguém da equipe decide que a gente não vai fazer, aí o procedimento de eleição é a traqueostomia, tá? A diferença só da traqueostomia é que ela é um procedimento que exige um pouco mais de planos de incisão, não é tão difícil assim, mas eu tenho mais estruturas ali para me preocupar. Por conta disso, eu preciso estar bem treinado para fazer. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse procedimento dentro de 2 a 3 minutos na emergência. Então, ela envolve a incisão de pele, né? Uma incisão única ali de pele. Depois, a gente vai fazer a divulsão do subcutâneo e da musculatura que recobre a traqueia. Na sequência, a gente vai visualizar os anéis traqueais, então a gente vai fazer uma incisão entre esses anéis traqueais, tá? Então a incisão, ela é mais para baixo, né, do que aqui no desenho, mas ela corresponde a 40% da circunferência
dos anéis. Então a gente entra aqui, tá? Entre 2 anéis da traqueia. E aí a gente pode fazer a colocação ou de uma cânula específica para a traqueostomia ou do próprio tubo, né? O tubo que a gente faria intubação orotraqueal, a gente coloca ali na traqueia, tá? Como na traqueostomia o acesso tem músculo recobrindo a traqueia, esse músculo ele pode sangrar um pouquinho nessa manipulação, um pouquinho, assim, tem algumas artérias ali que são bem chatinhas. Na emergência, a gente não vai se preocupar com essa hemostasia na hora. Então, aquela sequência da cirurgia que a gente conhece de incisar, parar o sangramento na hemostasia e depois continuar a cirurgia, aqui não vale. Tá? Então, incisar, acessar a traqueia e depois pensar em hemorragia. Então, a revisão de hemorragias, de pequenas hemorragias, a gente só vai ver depois, tá? Depois que o tubo já tá dentro ali da traqueia. Aqui, então, são alguns pacientinhos em que eu precisei fazer. Nenhum deles foi uma condição, assim, de emergência. Esse gato só que foi um pouco mais urgente, mas a gente ganhou um tempinho aí para poder fazer. A gente queria que ele acordasse logo, mas ele tinha uma restrição respiratória importante. E aí foi indicado fazer a traqueostomia. Esse cão, ele tinha uma malácia traqueal. A traqueia dele era muito frouxa. Absurdo. Então, toda vez que ele inspirava e expirava, a traqueia dele fechava demais. E aí ele tinha síncopes e desmaios. Então, foi optado por fazer a traqueostomia para que ele conseguisse respirar melhor, tá? A gente faz muitas adaptações na veterinária, porque a gente não tem traqueostubos desse tamanho, né? Então, aqui é uma ponteira da própria sonda. A gente abre essa sonda e utiliza ela ali como um traqueotubo provisório, né? Então, todas essas condições são traqueostomias provisórias. Esse paciente não vai ficar com essa traqueostomia ali a vida toda. Na emergência, particularmente, eu prefiro a punção, porque é muito mais rápido. É muito fácil de você fazer, né? São 2 planos só, é a incisão de pele e a perfuração ali do ligamento. Acabou, você já tá lá dentro da traqueia. Então é muito mais fácil. Bom, se o meu paciente tiver uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória ou parada respiratória, eu tenho que fazer todas essas manobras de A, B e C. Se caso eu precisar iniciar uma reanimação, ou seja, uma massagem, né, para que esse indivíduo, durante aquele período, eu simule o débito cardíaco dele e mantenha a perfusão, existe uma diretriz para isso. Então, tem uma sequência que a gente tem que seguir para que a reanimação seja feita de forma correta, tá? Pensando em perfusão, a gente precisaria simular o que o coração estaria fazendo fisiologicamente dentro da média, né? E os animais, eles têm pesos muito diferentes, né? E frequências cardíacas muito diferentes. Então, fica difícil você calcular, assim, chegou um poodle, aí você vai fazer quanto? 120 movimentos por minuto. Aí chegou um golden, 70. Aí chegou um cachorro de médio porte, 100. Então, para padronizar isso, para que a gente consiga atingir todos os pacientes e para que a gente consiga manter esse débito, a gente padronizou um valor de massagens torácicas de 100 a 120 movimentos por minuto. Isso faz com que a gente consiga pegar a média dos cães e todos eles conseguem se beneficiar com aquele movimento que garante perfusão, tá? Bem antigamente, se você pegar uma diretriz mais antiga de reanimação, vocês vão ver que a indicação era a cada 30 massagens, a gente fazia um movimento respiratório, tá? Hoje não tem mais essa indicação, então não para mais para fazer a respiração. A massagem, ela é ininterrupta, o tempo inteiro massageando, e aí quem tá no processo de ventilação vai tentar fazer 20 movimentos respiratórios por minuto, tá? Uma maneira de você fazer isso é a cada 4 segundos, você ventila uma vez. Então, você fica contando. 4 segundos, ventila uma. 4 segundos, ventila uma. Tá? Então, a sequência, ela é uma velocidade muito menor. Existem 2 tipos de massagem. Então, a gente pode fazer a bomba torácica, que é quando o tórax inteiro movimenta. Ou eu posso fazer a bomba cardíaca, que é quando eu movimento apenas a região cardíaca, apenas a região do coração.
A diferença entre as duas manobras é que na bomba torácica a gente movimenta o tórax inteiro. Então a gente promove tanto perfusão quanto ventilação. Enquanto que na bomba cardíaca, a única coisa que a gente faz é a perfusão dos tecidos, ou seja, eu só estou simulando o débito cardíaco. Então a gente não ventila na bomba cardíaca, tá? Então não existe mais essa alternância de massagem, para e ventila, massagem, para e ventila. Hoje, a diretriz diz que quanto menos interrupções você tiver na massagem com o paciente parado, em parada cardíaca, melhora aí a taxa de sobrevida, tá? Aí eu vou verificar, depois que eu fiz a verificação ali de via aérea, a gente vai para ventilação, né? Promover ventilação no paciente. E nada mais é do que eu fornecer oxigênio. Além de fornecer oxigênio, eu tenho que garantir essa troca. O que significa isso? Se meu paciente, durante um procedimento ou no serviço de emergência, ele chegou, ele está ainda com grau de consciência, você avaliou via aérea, conseguiu avaliar via aérea, tá ok, ele não tem nenhum grau de obstrução, mas ele está ventilando mal, ele respira mal, quando a gente coloca a avaliação de saturação de oxigênio desse paciente, provavelmente vai estar baixa. Então, ele precisa de um suporte aí para que a troca gasosa dele seja, né, facilitada. Algumas formas da gente fazer isso é dando oxigênio, então via catéter nasal. No catéter nasal, a gente consegue aumentar bastante a fração expirada de oxigênio desse paciente. Por uma sonda nasal, aí é uma sonda que entra mesmo na narina ali, de cães e gatos. Por incubadoras, que é uma maneira bem utilizada aí para gatos. Gatos não gostam muito de máscara, essas coisas do lado. Pelas baias de internação. Então, tem baias de internação que são de vidro. Aí você veda a saída e aí você consegue jogar mais oxigênio lá dentro. E uma coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte. Se esse paciente ele chegou depois de um trauma por atropelamento ou queda, e ele está respirando mal, você precisa suspeitar. A primeira coisa que precisa passar na sua cabeça é: será que essa caixa torácica está ainda hermeticamente fechada? Está tudo dentro do fisiológico? Porque para ele respirar adequadamente, eu preciso que dentro da caixa torácica esteja uma pressão negativa. Então, esse é o normal, que a pressão esteja negativa. Digamos que ele teve um trauma torácico e por algum motivo, né, por algum ponto ali do trauma, esse pulmão, ele se rompeu. Então, o pulmãozinho dele ali rompeu e começou a vazar ar aqui para dentro da caixa. Quando começa a vazar ar aqui na caixa torácica, essa pressão ela vai se inverter. Então, quanto mais ar eu tenho aqui dentro, a pressão, ao invés de estar negativa, ela vai passar a ficar positiva. Essa caixa, ela é hermeticamente fechada. Então, a caixa torácica, ela não tem comunicação com nada, com o pescoço, com o abdômen, com nada. Se eu tô falando para vocês que tem ar vazando por algum ponto de ruptura do pulmão, toda vez que ele inspira, entra mais ar e mais ar sai. E aí essa pressão vai ficando cada vez mais positiva. A pressão dentro do tórax, ela é negativa por um motivo. Ela é negativa porque essa pressão negativa que garante a expansão pulmonar. Então, quando a gente fala em pressão negativa dentro do tórax, isso significa que tem algo puxando o pulmão para que ele abra mais e receba mais ar. Com a pressão positiva, vai ser muito mais difícil desse pulmão se expandir. Ele vai ficar cada vez mais colabado, tá? E é uma maneira que faz, né, uma das patologias aí que fazem com que o paciente chegue pra gente com dificuldade de ventilação. Ele vai estar acordado, mas ele vai estar com dificuldade de ventilação. Então, pessoal, é quase que de praxe que a gente faça toracocentese em paciente do trauma. Hoje, além da toracocentese, a gente tem possibilidade de fazer ultrassom torácico, tá? Então, até em pouco tempo atrás, a gente achava que o ultrassom era só para regiões onde tinham líquido. Imagina, ultrassom do tórax, tá louco? Tem ar aqui, vai ficar com as imagens todas erradas. Não.
tem já algumas manobras que a gente utiliza para ultrassom de tórax para saber se tem ar ali naquele espaço ou não, tá? Então, no trauma, a gente faz essa avaliação para saber se esse paciente pode ter pneumotórax ali hipertensivo, que é quando o ar vaza. O ar, o sangue ou qualquer outra líquido ou estrutura ali colabando o pulmão, tá? A toracocentese é um procedimento muito rápido, é um procedimento barato, né? Então a gente usa quase nada de material. E o legal é que ele é um procedimento diagnóstico e terapêutico ao mesmo tempo. Então, coloquei uma agulha dentro do tórax, veio o ar. Opa, fechei diagnóstico para pneumotórax, que é quando eu tenho ar dentro do tórax. Na sequência, eu já vou fazer o quê? Eu vou puxar esse ar. Então, eu faço o diagnóstico e a terapia na sequência, tá? Então, não é um procedimento que a gente tem que ter tanto medo assim no pronto atendimento. Não tenham medo de enfiar uma agulha dentro do tórax para poder fechar esse diagnóstico. No máximo, você vai colocar a agulha e falar assim, não, a pressão está negativa, não é pneumotórax, ok, aí você pode ventilar. Ventilar um paciente, forçar a entrada de oxigênio em um pulmão que está colabado, é pedir para esse paciente piorar a condição dele, tá? Então eu tenho que fazer essa avaliação antes. Aqui eu ia desenhar o pulmãozinho, mas eu já desenhei lá. Hoje eu tô fanha, né, pessoal? Aí a gente vai, então, para parte circulatória, né? Se ele não parou. Se ele parou, ou se ele sobe, né? Aí a gente entraria com massagem. Fora a parada cardíaca, o que é que a gente avalia na circulação? Então, eu tenho que avaliar perfusão tecidual, né? Se tá todo mundo recebendo sangue adequadamente. Se esse paciente tem volume para garantir perfusão tecidual e se ele tem principalmente transportadores, tá? Eu falo que é uma das piores reanimações para a gente fazer é quando o paciente ele tem déficit de transportador. E não é tão incomum assim, dependendo da área que a gente for trabalhar. Uma situação que é muito comum para a gente são as hemoparasitoses, né? É um paciente que chega muito anêmico, ele pode vir a ter uma parada na sua frente, e aí o que você precisa fazer na sequência muito rapidamente? A transfusão. A transfusão na emergência, ela não é igual à transfusão na clínica. Na clínica, a gente tem um tempo, né? A gente faz ali em torno de 2 horas, máximo 3 horas. Aqui, no caso, pessoal, não dá para esperar 3 horas. Você imagina, em 3 horas ele tendo parada? Então, a gente faz a descida do sangue em um tempo um pouquinho mais curto, tá? Se tiver reação, a gente vai trabalhar com essa reação depois. Mas a transfusão, ela tem que ser feita um pouco mais rápido. Como que a gente vai fazer os acessos nesse paciente, né? Quando a gente estiver pensando aí em circulação, ou descer volume ou fazer fluido. O ideal é que se ele chegou muito mal, com uma pressão muito baixa, a gente nunca tente fazer o acesso primeiro nas veias que são veias de internação, veias para acessos que vão ficar mais tempo, que é no caso a cefálica. Então, sempre quando a gente recebe um paciente na emergência, o ideal é que a gente vá primeiro fazer o acesso na safena. Por uma questão de, é melhor eu tentar o que é mais difícil primeiro e deixar aquilo que eu vou precisar por muito mais tempo depois, tá? Mas existe, muitas vezes, a possibilidade da gente... Ih, rabisquei tudo. Existe aí a possibilidade da gente fazer um acesso pela jugular, tá? Eu, particularmente, gosto bastante na emergência, porque eu acho que a gente ganha tempo e é um acesso que eu consigo descer bastante em volume. Hoje, o que é que a gente preconiza quando eu fiz o diagnóstico que o meu paciente ele tem déficit de volemia? Então, por exemplo, um paciente que perdeu volume ou que tem uma desidratação, né? Que eu consegui ali caracterizar que ele está na emergência por falta de volume, ou até na anestesia. Então, quando foi volume, o problema que levou o paciente àquele quadro, a gente vai fazer um volume que a gente chama de reanimação ou de prova de carga, tá? Também é um outro nome que vocês podem ver aqui. É que a gente não chama mais hoje de prova de carga. Mais uma literatura mais antiga, vocês podem ver como prova de carga. A gente vai fazer um volume alto para tentar restabelecer essa perfusão, restabelecer essa circulação para que esse paciente saia daquela condição de emergência, tá? Então, no cão, a gente desce um volume de 20 ml por quilo e é um volume de Ringer com lactato, tá? Um cristalóide ali de potencial para subir a pressão.
A gente vai fazer esse volume dentro de 15 a 20 minutos. Enquanto que o gato, como ele tem um volume sanguíneo menor, a gente faz metade do volume. Então, no gato em choque ou em hipotensão por conta de volume, a gente vai fazer 10 ml quilo de 20 a 30 minutos. Então, no gato a gente estende um pouquinho o tempo. Tem as opções da gente fazer com coloides ou cristalóides, sendo que os cristalóides hoje é o nosso carro-chefe, né, para emergência. Por conta de custo e por conta de efeitos colaterais. Ele promove menos efeitos colaterais se comparados aos coloides. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor de fluidos quando a gente for falar de choque. A gente entra um pouquinho mais nesse contexto. Quando eu sei que o déficit do meu paciente é transportador, aí a indicação é eu dar transportador para ele. Então a gente teria que entrar com as transfusões ali, né? Ou de concentrado de hemácias, né? Se é esse o problema, ou de sangue total, quando aquele paciente perdeu grande volume de sangue. O procedimento de desfibrilação, até pouco tempo atrás, ele era o nosso conselho de medicina veterinária, ele colocou como um item obrigatório dentro do centro cirúrgico. Tá? Então, qualquer clínica tinha que ter, se ela tem centro cirúrgico, ela tinha que ter um desfibrilador ali no local, tá? Só que daí começaram a acontecer alguns erros, porque o desfibrilador, ele tem algumas indicações específicas para você utilizar. O desfibrilador é um aparelho que vai dar um choque no coração. Então, imagina lá, tem um coraçãozinho. Aí, nesse coração, tem um sistema de condução elétrica, né? Que são células que conduzem a eletricidade para que, na sequência, ele contraia. O desfibrilador nada mais é do que um choque nesse coração para fazer, em uma direção sempre, para fazer com que essas células elas parem de funcionar naquele momento. Então, eu meio que dou um cala-boca em todo mundo, falo assim, todo mundo, quietinho. Aí, depois de alguns minutos, a gente administra uma medicação, que é a adrenalina, para reorganizar esse sistema de condução, tá? Então, o que a gente quer é sempre que o nódo sinusal dispara, aí, na sequência, esse disparo, esse impulso elétrico vai passar para todo o átrio, aí chega no nódo atrioventricular, do nódo atrioventricular ele desce. Essa é a sequência. Então, as condições em que a gente usa o desfibrilador é quando alguém, ou mais de uma célula, parou de respeitar essa sequência, tá? Então, em quais situações que a gente utiliza o desfibrilador, que são indicações do uso da máquina? Na taquicardia ventricular sem pulso, que é quando as células daqui do ventrículo dispararam absurdamente, sem esperar o ritmo ser comandado lá de cima. E na fibrilação ventricular, que é quando o ritmo está ainda mais caótico. Muitas células ventriculares disparam sem esperar o impulso vindo lá de cima. Tá? Então, essas são as indicações. Na assistolia, só tem indicação quando, depois da parada, a gente fez adrenalina e esse paciente voltou em fibrilação. Tá? Então, no coração totalmente parado, não tem indicação. Só tem indicação quando ele estava totalmente parado, eu fiz a adrenalina e ele voltou meio desordenado. Aí tem a indicação de fazer o uso da desfibrilação. Quando que eu não uso o desfibrilador? Quando meu paciente tem um tipo de ritmo, que é um ritmo de parada, que é chamada de atividade elétrica sem pulso ou dissociação eletromecânica. São sinônimos, tá? Dissociação eletromecânica. O que significa isso? Eu não tenho dois tipos de células no coração? Uma que propaga, né, um impulso elétrico, que são as células especializadas. E eu tenho células que são contráteis, que são os cardiomiócitos. Então, o impulso elétrico é gerado pela célula do marcapasso
E aí, na sequência, a célula contrátil vai contrair. Existe uma condição em que essas duas células param de conversar. Então, a célula especializada, ela continua gerando impulso elétrico, porém, o cardiomiócito não responde, ele não contrai. Isso é atividade elétrica sem pulso, quando o coração continua gerando impulso elétrico, mas isso não gera contratilidade, tá? Nessa condição, não tem indicação do uso do desfibrilador. Porque por que eu vou parar uma atividade elétrica que continua funcionando, sendo que, na verdade, o problema não é com ela? Então, atividade elétrica sem pulso não tem indicação de utilização do desfibrilador. E nas arritmias atriais, que quando a frequência também está alta, porém, quem começou a disparar enlouquecidamente são células atriais e não ventriculares. Tá? Quando as células atriais começam a disparar, a gente usa medicações para poder regularizar isso, e não o desfibrilador. Aí é que vem um questionamento que a classe de veterinária fez para o conselho. Falou, mas conselho, você lançou essa resolução e obrigou a gente a comprar o desfibrilador, só que tem algumas condições que a gente não pode usar o desfibrilador. Então, o conselho tirou, né, essa resolução, ela não é mais válida. Não é mais obrigatório o uso do desfibrilador, é um item de recomendação, porque, na verdade, se o veterinário não tiver conhecimento de cardiografia, se ele não tiver um eletro ali para avaliar, ele pode usar errado, né? E aí é que vem os ritmos. Opa, eu achei que tinha um... Aí é que vem os ritmos de parada em pequenos animais. Eles param muito por taquicardia e fibrilação, mas muitos cães fazem isso aqui, ó. Atividade elétrica sem pulso. Aí a gente se perguntou, mas por que o conselho está obrigando a gente a ter um negócio que, na verdade, nem é indicado na maioria das situações? Então, hoje, o conselho ele não obriga mais o uso, mas ele obriga ter o eletrocardiograma dentro do centro cirúrgico. Tá? Que é muito mais importante até que o desfibrilador. Não tô falando que não tem que ter. Uma sala de emergência, um centro cirúrgico tem que ter um desfibrilador. Porém, ele não é o item mais importante, tá? Toda reanimação eu vou usar desfibrilador? Não. Vai depender da condição eletrocardiográfica desse coração. Então, na desfibrilação, qual que é a indicação? Quando a gente vai fazer a externa, que são aquelas pazinhas que a gente coloca no tórax, a gente vai calcular de 2 a 4 joules por quilo. A máquina ela precisa carregar. Então não é só colocar e ela dispara, precisa dar um tempo para ela carregar esse impulso. Durante esse período a gente está fazendo a massagem ou outras manobras. A desfibrilação interna é quando o tórax está aberto, aí eu vou direto no coração. Então muda aí 10 vezes menos, né? De 0,2 a 0,4 joules por quilo. Paulo, não tenho a máquina, não tenho possibilidade de fazer a desfibrilação. Porque eu não tenho equipamento ali no centro cirúrgico. Existe uma possibilidade que a gente chama de desfibrilação química, que é quando a gente utiliza algumas medicações para tentar reorganizar isso, tá? Através do uso de potássio, quando a frequência está muito alta. Acetilcolina, a gente não tem tanto na veterinária. E aí tem uma queridinha que a gente sempre tem na mão, que é a lidocaína, tá? Vocês só precisam lembrar que a lidocaína, ela é um antiarrítmico que ela trabalha só com células ventriculares. Ou seja, ela só consegue regular a atividade de células ventriculares. Células atriais, não. Tá? Então, nas arritmias ventriculares, a lidocaína tem indicação de ser utilizada. Senão, não. Senão, não adianta, ela não vai ter efeito algum. E existe uma outra manobra que a gente chama de soco pré-cordial. É literalmente você pegar a sua mão e dar um soco ali no tórax do paciente, exatamente onde está o coração. O fato de você dar esse choque mecânico, né? Então eu vou lá e pá, bato na região ali do coração. Isso faz com que o coração dê uma pausa, assim. Então é meio que as células, elas tomam um susto, assim, e param um pouco a atividade. E elas podem voltar ao ritmo normal. Vou confessar para vocês que eu nunca vi isso dar certo. Teve, acho que, uma aluna da pós, lá em Brasília, que falou que fez e o cachorro voltou. Mas, assim, eu até pedi filmagens para ela e tudo. Ela falou que na hora acabou não filmando, óbvio, era uma emergência.
Mas ela falou que voltou, que o animal voltou ali ao ritmo normal, tá? Mas eu vou confessar pra vocês que eu nunca vi. Das poucas vezes que eu vi alguém fazendo choque pré-cordial, eu nunca vi funcionar. Ô, professora, Oi, pode falar. isso é só para pequenos. Ele funcionaria para grandes, o problema é que a gente não consegue. As mesmas manobras aqui, a gente consegue utilizar para grandes, tá? O problema é assim, como eu tô falando de um soco em uma área específica e exatamente em cima do coração, a gente não conseguiria fazer isso na área cardíaca do cavalo, tá? Então você teria que, tipo assim, fazer um soco absurdo. A gente tenta, geralmente a gente abraça as duas mãos assim, vai com o braço de uma vez e dá um soco ali na região do coração. Mas a quantidade de células, a área, a tensão ali torácica é muito grande no cavalo. Então é muito difícil de acontecer, tá? De você conseguir fazer realmente um choque mecânico na área cardíaca. Dependendo do tamanho do cavalo, é bem difícil mesmo. Sim. Tem até manobras de reanimação para equinos, mas elas são mais difíceis por conta do tamanho do animal. Tá? Mas dá para fazer sim. Elas são aplicáveis. São tentativas, né? Fármacos que a gente vai usar nessas condições de emergência. São poucos, né? Podem ver que eu destaquei o principal. Então, nas situações em que eu tenho parada cardíaca, o fármaco de praxe e de plano A para a gente reverter essa condição é a adrenalina, né? Adianta eu já puxar a atropina? Não, a atropina ela é usada na bradicardia, quando o coração ainda não parou. O coração já está parado, né? Tá em assistolia, ausência total de atividade. A indicação é a adrenalina, tá? Depois a gente vai pensar em fazer a atropina, mas a indicação aqui é a adrenalina, tá? Aí existem duas doses que a gente utiliza. Uma dose que ela é bem baixa, que é a 0,01 miligrama por quilo. Conforme o paciente não vai respondendo e eu tenho necessidade de subir a dose, aí a gente pode chegar em doses mais altas, tá? Então, hoje a gente sempre preconiza começar a reanimação com dose mais baixa e depois ir subindo a dose de acordo com a necessidade, tá? Então, a atropina a gente só vai fazer quando eu tenho bradicardia confirmada. O coração parou, né? Eu vi ali em atividade elétrica zero, a indicação é adrenalina sempre primeiro. Em situações de arritmias, a gente pode lançar mão da lidocaína, só que lembrando que ela é um antiarrítmico só para células ventriculares, ou a amiodarona, que é um antiarrítmico tanto de células atriais quanto de células ventriculares, tá? Para os pacientes que ficam em parada por muito tempo, então eu já fiz 2, 3, 4 ciclos de reanimação e ele não voltou, a gente entende o seguinte, que como ele ficou muito tempo sob hipoperfusão, diminuição ali de perfusão tecidual, esse paciente ele desenvolve uma acidose nesse período, acidose metabólica nesse período. Então, tem uma indicação nas reanimações prolongadas você fazer o uso do bicarbonato de sódio como um alcalinizante do sistema. Alcalinizante. Só cuidado em administrar bicarbonato, porque assim, uma vez que se eu dou muito bicarbonato e esse paciente ele entra em um quadro de alcalose, eu não consigo voltar mais, tá? Então a alcalose ela é tão perigosa quanto a acidose. Então, se eu estou num lugar que eu tenho possibilidade de fazer hemogasometria, ok, faço a hemogasometria e confirmo. Ele está em acidose, faço a guia, né, dessa reposição através dessa hemogaso que eu coletei. Não tenho hemogasometria no local, então a gente sempre tenta trabalhar com 1/3 só da dose preconizada em literatura. Então a gente faz 1/3 da dose mínima e avalia se esse paciente vai voltar ou não, porque é muito perigoso eu fazer muito bicarbonato, ele entrar em alcalose e aí eu não consigo reverter, tá? Reverter a acidose é usando bicarbonato, reverter a alcalose não tem como. Não existe ácido para a gente administrar pela via intravenosa, né? A gente vai, depois do intervalo, já começar a aula de... já falar um pouquinho sobre eletro, mas só para que vocês saibam já começar a identificar um pouquinho a diferença dos ritmos. No ritmo normal do coração, a gente vai ver presença de onda P, complexo QRS, seguido de uma onda T, né? Entre um batimento e outro, eu tenho um período de pausa, que é um período de diástole,
E aí vem novamente onda P, complexo QRS, seguido de onda T, né? Então esse seria o elétron, uma conformação de um elétron normal, né? Que a gente chama de ritmo sinusal. O que é uma taquicardia ventricular sem pulso? É quando o meu paciente ele começa a apresentar uma configuração de onda que mais parece um QRS, mas é um QRS que a gente chama de conformação bizarra. É esse o nome mesmo, tá? Então, QRS de conformação bizarra. E a gente não consegue ver a onda P. A ausência total da onda P aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó? Nenhuma. E vocês estão vendo que não tem período quase de pausa? Olha aqui como é curtinho a pausa. Então, o coração, ele tá tão acelerado, que não dá tempo dele se encher de sangue. Ele acelera muito, 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 muito a contração e não dá tempo dele se encher de sangue. Vocês concordam comigo que se o coração tá tão acelerado nesse ponto que ele não se enche de sangue, ele também não consegue gerar débito, ele não consegue ejetar sangue para os outros tecidos? Então, isso é uma condição muito perigosa, porque leva o meu paciente, evolui, é um ritmo que a gente chama de ritmo de parada. Vai parar com certeza. Se você não corrigir agora, ele vai parar com certeza. Então, quando a gente se depara com taquicardia ventricular, a gente já fica meio que preparado para uma RCCP, porque esse coração ele pode vir a parar. Por enquanto, vocês viram que aqui até que tá organizado, ó. Tá todo mundo na mesma altura, todo mundo com a mesma conformação. A evolução desse ritmo é quando eu tenho um ritmo totalmente caótico, as células já não se conversam mais, cada uma bate uma hora, cada uma dispara uma hora, e aí o ritmo ele fica caótico, ó. Não tem mais QRS formado, não tem onda P, cada onda tem uma conformação diferente. Significa que todas as células ventriculares estão decidindo disparar sozinhas, sem que a célula vizinha comande ela, tá? Então, isso é uma formação, né, de um elétron em fibrilação ventricular. E aí nós temos dois tipos de fibrilação ventricular. Quando a amplitude ainda está alta desse jeito, isso é uma fibrilação ventricular grossa. Ainda tem amplitude. Conforme essas células elas vão gastando tanta energia, que elas vão perdendo essa energia, elas perdem essa automaticidade. E aí a amplitude vai ficando menor. Então isso é uma fibrilação ventricular fina. As duas são ruins, mas você concorda comigo que na grossa eu ainda tenho atividade elétrica dessas células? Elas ainda estão disparando, então a chance de voltar é maior. Fibrilação ventricular fina, a chance de evoluir para esse ritmo é muito maior. Né? Então, isso é um ritmo de diastolia. É o ritmo mais fácil do eletro, né? É uma linha reta, né, do começo ao fim, com ausência total da atividade. E aí a gente faz o quê? Se desespera, grita e sai correndo. Não, a gente vai começar o quê? Massagem cardíaca, tá? Tem uma história muito... foi trágica, mas foi engraçada, né? Hoje a gente dá risada. Eu era ainda aluna, já trabalhava em centro cirúrgico, era bolsista, e tinha uma cachorra que estava bem mal, ela fazia oscilações, eu lembro que ela fazia muita oscilação de taquicardia e bradicardia absurda, tipo assim, ela chegava em 20, né, do nada. E o meu professor de anestésio era uma pessoa extremamente tranquila, muito calma. Aí essa cachorra ficou internada, tudo, e ele falou assim, Paula, vou deixar você aqui olhando ela pra mim. Aí tava eu e outra aluna que tava fazendo estágio, tava tudo apagadinho, a sala, tudo quietinho, aí a gente olhando lá o eletro, quando vê, o eletro ficou assim. Aí eu já olhei pra ela, desesperei, né? O que a gente fez? Era uma boa aluna, né? Olhava todas as aulas, eu saí correndo, né? Então eu saí correndo pelos corredores, fui chamar ele. Professor, cachorra parou. Aí ele saiu correndo, na hora ele não me deu uma bronca, mas ele saiu correndo. Não pode sair correndo atrás do professor, você tem que fazer massagem nessa hora. Mas tudo bem. Ele chegou lá na cachorra, naquela calma dele, olhou pra ela, eu achei que ele já ia começar a massagem. Ele ergueu o cobertor e ela tinha mexido a perna e soltou um eletrodo
Então, se saiu um eletrodo, ele para de ler. Então, a sistolia, na verdade, era a ausência de um eletrodo. Aí ele já olhou para mim, deu aquela risadinha, colocou o eletrodo de novo, passou o álcool. Ela só soltou um eletrodo. Respirei, né? Ok. Aí eu vi que ele passou o álcool para aumentar a superfície de contato. Falei, na próxima vez eu vou fazer um check-up. Estava eu e ela lá de novo. Não demorou muito, tá? Na hora que ele foi, eu e ela ficamos lá observando. O que aconteceu com a cachorra? De novo, a mesma linha. Olhei para ela e falei assim, a gente já sabe o que fazer, né? Foi muito engraçado, porque a gente, tipo, a gente já sabe o que fazer, ele já veio aqui e já fez. Aí, olhei os eletrodos, todos lá. Falei, ele jogou o álcool, né? Ele jogou o álcool e o negócio funcionou. Peguei o álcool, joguei delicadamente, como se estivesse em câmera lenta, em todos os eletrodos. Olhei o monitor, continua assim, do jeito da tela de vocês. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu já fiz tudo o que ele tinha que fazer. Não é possível que essa cachorra parou. O que eu fiz? Eu era boa aluna, né? Tinha assistido a aula de RCCP. Eu saí correndo de novo, né? Saí correndo atrás dele. Falei, professor, fiz tudo o que você fez. Os eletrodos estão lá e ela tá em assistolia. Aí ele chegou, confirmou, realmente estavam todos os eletrodos lá. A paciente realmente estava em assistolia. Então, assim, cuidado para ver se um coleguinha ou o próprio paciente não tá te sacaneando e tirou um eletrodo dali. O que ele fez para confirmar? Ele auscultou e verificou pulso, né? Que eu, burra, não fiz na hora. Eu deveria ter feito, não. Eu decidi sair correndo, gritando assistolia pelo hospital. Mas hoje eu nunca mais faço isso, né? Então, na hora, eu olho, opa, tenho outras ferramentas para verificar se esse coração parou ou não. Tem que fazer as duas coisas, tá, pessoal? Auscultação e verificação de pulso. Tem arritmias, essa aqui, por exemplo, é uma que engana. Ela faz um som de batimento, mas na verdade não é. Só que quando você vai verificar o pulso aqui ele tá ausente. É tão caótico esse ritmo que não gera pulso. E aí você fala assim, opa, esse ritmo não tá normal, com ausência de pulso, paciente com déficit de consciência, até que alguém vá pegar o eletro, se o eletro estiver meio longe, o que vocês vão fazer? Vocês não vão sair correndo, não vão ser burros que nem eu. Vocês vão começar uma massagem. A hora que a pessoa voltar com o eletro, colocar o eletro e confirmar se é esse ritmo ou se é um ritmo normal, aí você para a sua massagem. Até que isso aconteça, você vai massagear. Tá? O paciente está com déficit de consciência, com ausência de pulso, a auscultação tá ruim, você faz massagem. Tá? Até alguém confirmar com o eletro se realmente...